Me congratulo com os colegas da mesa, Tiago, Misael, os mediadores, e em especial com o colega, companheiro Vinícius Assunção, que me fez o convite direto para estar aqui, conversando com vocês, não é, sobre essa temática que para nós é fundamental e urgente, tendo em vista o agravamento da conjuntura política, não é, e a desestabilização das instituições democráticas brasileiras. Então, o tema com o qual eu vou tentar dialogar um pouco aqui, eu intitulei Mulher Negra e o Superencarceramento no Brasil Contemporâneo. Dado o tempo, eu vou sinalizar algumas linhas de força daquilo que pretendo dizer, com o que venho trabalhando há 9 anos, pelo menos, num projeto dentro do conjunto. Fui anunciada como professora de literatura da Universidade Federal da Bahia, advogada, mas também conduzo um projeto de extensão universitário que se intitula Corpos Indóceis e Mentes Livres, no Conjunto Penal Feminino do Complexo Penitenciário da Mata Escura, há 9 anos. Não é um projeto incidental, descontínuo, do qual eu coordenaria à distância. É um projeto que envolve o meu corpo de mulher negra, que entra na penitenciária feminina para dialogar com outras mulheres negras há 9 anos, semanalmente. Inclusive, me coloco aqui, num sentido genealógico desse seminário, desse 7º seminário, numa correlação de forças com algumas das pessoas que vão palestrar ou que já palestraram aqui, intelectuais negras e negros. É nesse grupo que eu me insiro, muito embora o recorte da mesa também me inclua, e nós estamos aí organizados em outros espaços, mas eu gostaria de fazer a genealogia da minha fala em relação a outras falas que serão citadas aqui. Não é? Firmiane Venâncio, que falou sobre a invisibilidade dos marcadores sociais de gênero, raça e classe, não é? Eu gostaria de sinalizar a fala do próprio Misael França, do colega que está à mesa, não é? Com a qual a minha fala se coaduna. O professor Silvio Almeida, não é? Que faz um trabalho extraordinário em relação à sistematização sobre racismo estrutural, que falará à tarde sobre processo e necropolítica, a professora Vlamira Albuquerque, que falará sobre cidadania e raça no Brasil republicano, e Luciano Góes, sobre criminologia, libertação marginal e democracia racista. Então, estamos trabalhando numa perspectiva de pensar interseccionalmente. Já foi citada aqui a pesquisadora Carla Cotirene, a quem eu tenho a honra de orientar na Universidade Federal da Bahia, em seu doutorado, não é? Então, a nossa perspectiva ela é interseccional. Ela não tem como fazer análise sem pensar as categorias de raça, classe, gênero, né, como fundadoras, estruturantes, não é, de toda e qualquer instituição e seus movimentos e suas articulações. A partir desse lugar de pesquisa, mas também de ativismo, porque sou ativista da Rede de Mulheres Negras da Bahia e ativista negra num sentido mais geral, não é? É importante dizer, porque aqui estamos falando a partir do lugar de acadêmicos, não é? De intelectuais, de produtores de pensamento crítico, não é? É importante dizer que para nós, ativistas, em qualquer lugar que estejamos, inclusive na academia, nós entendemos que a instituição ou a institucionalização do nosso pensamento ela é sempre muito arriscada se ela não vem combinada com a praxis, não é? Com a produção de projetos, não é? De movimentos de emancipação. Tendo em vista o que eu disse sobre a minha inserção na Universidade Federal da Bahia como professora teórica de literatura, crítica de cultura e arte, mas também como alguém que coordena um projeto de extensão. Para nós, a extensão ela é carro-chefe em qualquer instituição universitária. Se não se faz extensão, o que significa relação com a comunidade, produção de ciência, produção de conhecimento crítico que gera impactos afirmativos sobre a emancipação, não é, das parcelas mais vulnerabilizadas da nossa comunidade, não é? Para nós, isto não é ciência. Então, do ponto de vista epistemológico, só me interessa o pensar teórico a partir da praxis política, não é? E é nesse sentido que a minha fala, numa primeira instância, ela tem 4 momentos. Um primeiro momento muito conhecido de todos nós, que tem a ver com dados, que já estão denunciados, que já estão mapeados, mas que é sempre preciso lembrá-los, no sentido de que eles sempre precisam nos alarmar, não é? Nos escandalizar. Nós sabemos,
todas nós e todos nós que estamos aqui, que o Brasil ele tem a terceira população carcerária mundial e que esse encarceramento só cresce, né? Já foi citado aqui pelo colega Misael, o dado terrível de mais de 800 mil pessoas encarceradas nesse momento. É uma população carcerária que está aí apenas atrás de Estados Unidos e China, nós sabemos disso. E como o meu recorte tem a ver com a questão de gênero, né, gostaria de pensar junto com vocês esses dados do Infopem Mulheres, não é, que nos demonstra, nos últimos 16 anos, um crescimento exponencial de mais de 600%, ou mais especificamente 680% de encarceramento feminino no Brasil. Hoje nós temos a terceira população carcerária de mulheres no Brasil. Essa população tem mais de 50%, entre 52% e 57% de mulheres negras encarceradas. No sistema penal, no sistema carcerário baiano, não é, em específico no complexo, no Conjunto Penal Feminino, no complexo da Mata Escura, você entra e visualmente sabe que mais de 80% de mulheres que estão encarceradas são mulheres negras, não é? Então, e essa taxa segue crescendo a mais de 10% ao mês, não é? Esses são os dados. Todas nós temos, não é? Todos nós temos esses dados, mas a nossa tarefa intelectual é, a partir de um certo aporte, né, epistemológico, fazer a interpretação, a hermenêutica, não é, desses dados. E aí é que está o nosso lugar teórico, político, social, de fala ativista. Quando olhamos para esses dados, não só os olhamos de fora, mas compreendemos a sua dinâmica interna e institucional dentro das prisões. Então, a gente pode recorrer ao conceito de necropolítica, que será aqui abordado pelo professor Silvio Almeida, como já anunciou em sua fala, a partir do pensamento do Attila Mbembe, né, esse pensador africano com o qual nós estamos dialogando bastante ultimamente, cada vez mais, isso é importante, essas relações Brasil-África, nessas retomadas no sentido também político-epistemológico. Então, a gente pensa o conceito de necropolítica como aquele conceito que pensa o Estado, as políticas de Estado, como políticas que incluem o genocídio da população negra como um projeto de Estado. Ele não é, o genocídio da população negra não é nada arbitrário. Ele faz parte, inclusive, do sistema educacional das nossas instituições de segurança pública, o que inclui as polícias, não é? Então, o genocídio da população negra eu acresceria ao conceito do Attila Mbembe, o superencarceramento são estruturantes de um projeto eugênico de Estado. Então, enquanto Michel Foucault e o Mbembe vai atualizar, obviamente, o pensamento Foucaultiano do francês, não é? Michel Foucault, que fala de um binômio entre fazer viver e deixar morrer, o Mbembe vai dizer que a expressão máxima da soberania do Estado necropolítico é ditar quem pode viver e quem deve morrer, não é? E para nós, no Brasil, país que herda o legado maldito da escravidão, quem deve morrer é a população negra, de várias formas. Não é? E o encarceramento, ou melhor dizendo, o superencarceramento, que envolve uma diversidade de mecanismos, inclusive o processual penal, não é um dos dispositivos desse genocídio como política do Estado. Por exemplo, portanto, o projeto de lei chamado anticrime, para nós, não é novidade. É apenas uma reatualização de um projeto de país que é antinegro, sobretudo. Então, do ponto de vista filosófico, o conceito da necropolítica nos fundamenta estruturalmente em nossa análise para pensar esse superencarceramento, não é, e a sua relação com a mulher negra, aonde eu vou chegar de forma mais detalhada daqui a pouquinho. Num segundo sentido histórico de análise, se pensarmos o Brasil historicamente, temos aí aqui na Bahia dois pensadores inacreditáveis, extraordinários, que vêm fazendo um trabalho longevo e consistente, a professora Vlamira Albuquerque, que estará aqui, né, à tarde, e o professor João Reis. Não é? Então, vem pensando a história da escravidão no Brasil, sinalizando uma série de continuidades, né, no projeto racista brasileiro em suas políticas de Estado. Então, se pensamos historicamente, a partir da abolição da escravidão, o chamado início da República Velha, né, há aí um operador de construção de imaginário em relação a como se formula essa
pública, né? O que seria esse lugar público, essa coisa pública, controlada pelo mecanismo da segurança pública? A res pública se organiza em relação aos corpos negros recém-libertos como uma máquina de Estado constituída para controlar os corpos negros, não é? Não apenas num regime biopolítico, mas, como já foi dito, num regime necropolítico. É um regime de controle de morte. Essa máquina, se a gente não quiser ir para os livros de história, recomendo, mas a gente pode ir para os livros de literatura também. A gente pode ler Machado de Assis, a gente pode ler Lima Barreto, a gente pode ler Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus. Eu sou professora de literatura também, mas nós, intelectuais, negras e negros, não estamos confinados em nenhuma área disciplinar. A transdisciplinaridade para nós é regra, é fundamento ancestral. Então, é uma epistemologia que a gente não aprende na universidade, a gente aprende na vida, não é? Então, a gente não está confinado em nenhum lugar. Então, essa máquina complexa que se constitui a partir da República para controlar a suposta liberdade de circulação de corpos negros, não é constituída de controle econômico, controle pela pauperização, pela exploração a partir do mercado de trabalho que se põe como limitante da emancipação econômica desses corpos negros, um controle político, não é? O colega Misael França falou aqui muito precisamente sobre a subrepresentatividade, a violenta subrepresentatividade política, não é, das pessoas negras, não é, em todas as esferas. Há um controle territorial, não é? A constituição de bairros nos centros urbanos, nos processos de urbanização, a sua arquitetura, ela vai confinar territorialmente a circulação, não é, dos corpos negros nas cidades. Esses controles, eles estão todos articulados, eles não operam independentemente. Há um controle do imaginário que se estrutura especificamente pelos aparatos de mídia e pelo sistema educacional. Então, esse controle do imaginário que vai estruturar valores, né, que vai estruturar axiologicamente os nossos processos de interpretação da realidade, de atribuição de valores a comportamentos e estéticas, não é? Ele compõe uma esfera de controle do imaginário, que é racializado e racista. Há a esfera do controle da produção do saber, que é epistemicida. Então, existe aí uma esfera de trabalho epistemicida que mata os saberes negros que são trazidos, não é, pelos povos que vieram da diáspora africana. Então, tudo aquilo, por exemplo, que se pensa como medicina africana, não é, como um conhecimento de folhas, por exemplo, não é pensado como a ciência orgânica, consistente, legítima. É pensado como folclore, não é pensado como algo menor. Só para dar um exemplo muito nítido para todos nós. Então, há o controle da produção do conhecimento, que é feito pelo sistema educacional, desde as escolas, atravessando e estruturando as universidades, todas elas, não é? E, para finalizar, né, com a culminância trágica, a tragédia racial brasileira, ela se consolida com um projeto genocida mesmo, que se articula com o encarceramento. Então, dados todos esses controles, os corpos que conseguem se desviar ou se indocilizar diante desses processos de confinamento, ou eles são mortos, ou eles são encarcerados. É a alternativa trágica que o corpo negro tem diante dos seus procedimentos de desvio mais consistentes em relação aos controles que se estabelecem a partir da República Velha. Bom, esse projeto, não é, no que diz respeito ao superencarceramento, ele é constituído de microdispositivos, não é? Então, alguns deles já foram citados aqui, certamente ao longo dos encontros continuam sendo citados, né? A gente tem a nossa lei de drogas, não é? E observem que todos esses mecanismos, eles são legais. Eles são institucionais. Não é? Então, nós não temos mais a ingenuidade de entender que o Estado nos protege ou de que o Estado foi construído para o nosso benefício. O Estado é construído numa política de inimizade contra nós. Isto é fato. Lei de drogas, os autos de resistência, as audiências de custódia, o tal projeto de lei do senhor Moro, anticrime, não é? O descaso, e aí, nas filigranas cotidianas dos procedimentos humanos, dos acompanhamentos de processos penais, da interpretação sobre o processo penal, das escutas, o descaso, o erro, a postergação, o abandono.
de quem está dentro das prisões. Nós vemos isso na postura de defensores públicos brancos, como foi dito aqui pelo colega, de elite, com propriedade, que estão ocupando postos na defensoria. Estou dizendo isso porque ligo para defensores públicos e digo, o processo da presa tal, número tal, está abandonado. Já era para essa pessoa estar fora da prisão. E essa pessoa continua lá. Óbvio. Por que eu vou me preocupar com uma presa se eu moro na Corredor da Vitória, eu tenho uma fazenda para ir no fim de semana, uma casa de praia, um iate, etc, 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 né? Então, que as consciências sejam ativadas mesmo em relação ao que acontece todos os dias. Então, toda essa máquina com a qual colaboramos e somos signatárias e signatários de um contrato violento, racial, que elimina a população negra em várias dimensões, física, emocional, psíquica, não é? Epistemológica, deste contrato, todas e todos somos signatárias e signatários, se não nos movimentarmos em direção à solidariedade prática e real, cotidiana, no sentido de combater este racismo de Estado que estrutura todas as instituições. Bom, há uma questão absolutamente importante que nós temos, né, de denunciar cotidianamente, que tem a ver com toda uma movimentação para a privatização do sistema prisional, que começa nos processos de terceirização, na construção já de presídios já legados à iniciativa privada, e que essa ascensão do superencarceramento, não é, essa ascensão exponencial, ela está posta aí num sentido muito orgânico e estratégico com este processo de privatização, não é? Então você tem uma superpopulação carcerária que só cresce e constituirá mercado exploratório de corpos negros predominantemente para o lucro de empresários brancos. Não é? Então, é esta configuração, não apenas você tem pessoas brancas decidindo os destinos de pessoas negras, isso é uma reconfiguração do sistema escravocrata, que só se atualiza, mas há também pessoas brancas lucrando com o confinamento e a exploração dos corpos negros dentro do presídio. Isso tende a se acentuar, não é? E se configurar nessa movimentação em rumo à privatização, que é o que acontece com as universidades. Há um caos instalado hoje nas universidades federais, não é? Em função do tal futurice, não é? É todo um mercado de privatização que vai se constituindo para, inconstitucionalmente, inclusive, não é, fazer a tomada daqueles serviços públicos que são fundamentais à população, em especial à população desassistida historicamente, vulnerável historicamente, mas que tende aí a passar da fase da exploração para a superexploração e morte. Voltando ao tema, sem esquecer do que é verdadeiramente importante, eu gostaria de entrar no terceiro ponto da minha fala, que tem a ver com questões que talvez só possam ser pensadas e ditas por pessoas que estão em contato direto, consistente, contínuo, afetivo e político com pessoas encarceradas. Tenho muito ginge, para usar uma palavra banto, dos teóricos engravatados de gabinete que escrevem livros e lucram com os livros a despeito do contato humano, não é, com as pessoas que passam por determinados problemas cotidianos. Isso, para mim, é uma exploração de capital simbólico, e também não coaduno com ela. E eu vou falar agora da questão da subjetividade, que é uma questão que está nos manuais de criminologia crítica já há algum tempo, desde o final da década de 90, a questão da subjetividade, não é? E eu gostaria de falar um pouco agora, conversando também com a Angela Davis, com a Michelle Alexander, né? Em relação especificamente aos corpos de mulheres negras que estão presos, né? A essas pessoas que têm suas histórias de vida, que têm os seus projetos de vida, que têm o seu direito à vida completa em todas as dimensões, interditado pelo processo penal, pelo processo de encarceramento. E é terrível, gente. Essa coisa do jardim zoológico, de levar a turma para ver as pessoas que estão presas,
uma vez no semestre, gerando falsas esperanças, porque as pessoas que estão presas nos dizem, não é? Ah, chegou aqui uma turma, a menina disse que ia me ajudar. Não façam isso. Isso é trágico, isso é violento. Não vão ao presídio visitar, pegar na mão, para você ir dormir de noite com sua consciência mais tranquila, porque você foi mais humano naquele dia. Então, voltando, para não sair da linha, os corpos negros, eles são, e o modo como eles são tratados, não é, na res pública. Corpos negros, eles são, na res pública, propriedade, se não fisicamente, não é, também fisicamente, mas, acima de tudo, espiritualmente, subjetivamente, de um sistema de produção e de um sistema de controle, não é? Cuja estrutura eu já me referi aqui, a cuja estrutura eu já me referi brevemente, mas que no sistema prisional, para mulheres negras especificamente, envolve algumas dimensões. Eu vou citar algumas delas, dentro do tempo que eu tenho, para que a gente vá ganhando essa consciência, né? Uma delas a questão do confinamento a espaços muito reduzidos, os espaços da cela e o espaço de circulação, que se reduz ao pátio e cela, né, e a produção de um isolamento, estão numa linha, numa genealogia histórica com o método escravista, tanto de tráfico negreiro, né, tanto de sequestro desses corpos, colocada nos navios negreiros, localização desses corpos nas senzalas ou em espaços de trabalho mais ou menos ampliados, mas sempre confinados, né? Então, esse processo de confinamento, ele vai gerar uma série de consequências na subjetividade ou na produção da subjetividade desta mulher negra que é encarcerada. Isso tem uma história, não é? Uma história, inclusive, que gera um trauma transgeracional. O pessoal da psicologia vem estudando isso, não é? Pessoas da psicologia que vem enegrecendo a discussão há algum tempo já, vem estudando como é que esse trauma transgeracional passa nas famílias negras. Esse processo gera um isolamento afetivo, não é? Porque essa pessoa, diante de um regime de visita que vai se escasseando ao longo da ampliação do tempo do encarceramento, isso vai gerando um isolamento em relação a pessoas importantes do seu convívio, da sua convivialidade social, né? Pai, mãe, filhos, amigas, irmãs, enfim. E isso vai gerando uma precarização tanto das relações afetivas quanto das relações econômicas, porque a grande maioria das mulheres fica sem visita ao longo do processo de encarceramento, não é? E estar sem visita significa uma pobreza, tanto do ponto de vista afetivo, um empobrecimento afetivo, quanto um empobrecimento material e físico no ponto de vista da alimentação. Né? Uma mulher sem visita é uma mulher sem uma bolacha creme cracker, sem absorvente, não é? Sem um batom, sem um produto para o cabelo, não é? Então, há todo um impacto desse isolamento, desse confinamento, em várias dimensões corporais, afetivas e espirituais. Eu vou tratar delas um pouquinho mais. Nesse processo de confinamento, e vocês já viram que eu sou abolicionista, né? Uma interdição à maternidade, não é? A gente tem uma série de narrativas sobre mulheres dando à luz algemadas, mulheres com 8 meses de barriga indo para audiências algemadas, levando 3, 4 horas algemadas, com algemas de cintura, de 3 pontos. Não é? E aí essas imagens, para nós, são terríveis. Né? São terríveis, porque são reatualizações do sistema escravocrata. As mulheres descalças, né, grávidas. Então, você tem toda uma relação, uma interdição à maternidade. Essa criança tem que sair aí aos 6 meses e há um drama enorme dessas mães. Eu vou deixar meu filho confinado comigo, ele está preso comigo, ele merece estar preso comigo, eu deixo para a vizinha tomar conta, quem vai tomar conta? É a colega de cela quando sai que eu vou pedir que olhe meu filho? E o processo da amamentação. Então, são uma série de violências, né, físicas e corporais que estão associadas a esse dispositivo da interdição da maternidade, que para nós, mulheres negras, é histórico. As mulheres escravizadas não tinham direito à maternidade, ao exercício da maternidade. Então, a pauta feminista branca sobre trabalhar na rua, poder não ser mãe, optar por não ser mãe, não é nossa. Nós nunca podemos optar por sermos ou não sermos mães.
nos foi interditado o direito de ser mãe. Isso é uma pauta feminista negra. E que o superencarceramento acentua num sentido violento. Não é? E convocamos as colegas brancas feministas a serem solidárias efetivamente a nós. Não é? Então, a interdição à saúde. E essa saúde, para nós mulheres negras, é uma saúde integral. Ela é uma saúde que está associada à religiosidade. Vamos falar das mulheres de santo, das mulheres de candomblé, das mulheres de axé, né, presas. Eu já vi várias cenas violentas em relação a isso, porque há todo um sistema de interdição interno. A Igreja Universal e várias outras neopentecostais têm ampliado a sua arregimentação de almas dentro de vários espaços, inclusive com todo respeito a todas as religiões, porque nós de axé temos respeito a todas as religiões, a contrapartida que não é verdadeira em função do racismo religioso. Então, dentro do sistema prisional, a violência que é sofrida por uma mulher de axé, ela é inimaginável, porque ela está cercada por todas, inclusive pela colega de cela, que foi arregimentada pelo regime espiritual neopentecostal, e ela tem que esconder da colega de cela que ela é uma mulher de Oxum, por exemplo. Né? E o que é que se faz? E os banhos de folha? E o tratamento desse corpo sagrado que está encarcerado? Porque um corpo, para nós, ancestralizado, num sentido religioso, de axé, ele é um corpo que precisa ser cuidado. Há rituais, há um cotidiano. E esse cotidiano é interditado de todas as formas no sistema prisional. Então, há uma outra dimensão de interdição fundamental, não é, para essas mulheres negras que estão presas. Mulheres, inclusive, com cargos, com funções importantes dentro de casas de candomblé. E que são presas. Não é? A isso não é dada nenhuma atenção. A questão da interdição à memória. Esse projeto que nós conduzimos há 9 anos, nós trabalhamos com escrita, com leitura, nós trabalhamos com arte, teatro, literatura, música, cinema. Na literatura a gente pensa poesia, romance, então há processos de leitura, interpretação e produção. Essas mulheres escrevem literatura. E aí eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso, sobre a dupla função que nós entendemos que esse projeto tem, mas aqui, no plano da denúncia, o processo de encarceramento ele vai gerar toda uma interdição à construção e à produção da memória, que para nós, mulheres negras, é fundamental. Porque ele é uma força gregária na nossa comunidade. A construção das nossas histórias coletivas, das nossas histórias comunitárias, a repetição, a circularidade dessas histórias. Nós observamos, ao longo desses anos, que quanto mais uma mulher fica confinada, há mais processos de esquecimento ela está sujeita. Ela vai perdendo léxico, vocabulário, amplitude de fala, de escrita e histórias. Narrativas de família. Então, essa esfera da linguagem agregada, a construção da subjetividade através da narrativa de si e da narrativa da sua comunidade, ela vai sendo impactada violentamente também na medida do acréscimo do confinamento. Então, a gente vê isso nitidamente. Uma mulher que está presa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, como esse processo se amplia em relação à sua própria trajetória. Então, eu estou falando aqui de interdição à memória, que para nós é um patrimônio fundamental. Já que nós não temos nada, nós temos nosso corpo e nossa memória. Somos pessoas empobrecidas pelo sistema, embora sejamos riquíssimas e riquíssimos do ponto de vista da nossa história, dos nossos saberes, dos nossos processos de cura, não é? Somos, por uma política de Estado violenta, absolutamente empobrecidos. E somos atingidos, no processo de encarceramento especificamente, naquilo que para nós é mais caro, que é a nossa potência de memória, por exemplo. Em relação, para finalizar esse ponto, para me encaminhar já para o momento final da minha fala, a interdição, a constituição do próprio gênero feminino. Não é? Se eu tenho uma construção de gênero que se associa ao âmbito do feminino, que diz respeito ao modo como eu me visto, ao modo como eu uso meu cabelo, ao modo como eu me enfeito, ao modo como eu me porto em termos de postura ao andar, a minha gestualidade, isso tudo gera um auto-reconhecimento, ao meu poder olhar-me no espelho, não é?
Todos esses gestos que parecem mínimos para nós que estamos em liberdade, fazemos isso todos os dias, ao vir para cá, não é? Todas as mulheres que se constroem como mulheres, botaram um brinquinho, não é? Pentearam o cabelo, alguém botou um batom, botou aquele sapato que gosta mais, né? Essa gestualidade mínima é interditada. Então, há um processo contínuo, não é, de interdição à construção do próprio gênero. Não é? Então, observem que não há só a interdição do ir e vir. Né? Há um sem número de interdições que se coadunam, se acoplam ao dispositivo da violência de Estado, que tem a ver com a necropolítica, não é, desse Estado brasileiro contra a população negra e, estrategicamente, contra as suas mulheres negras, que são os pilares das comunidades negras, não é, pobres. As mulheres negras são os pilares das comunidades negras pobres, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista econômico. Então, prender mulheres negras é desconstruir, violentar comunidades inteiras. Isto é um projeto de Estado. Isto não é arbitrário. Isto não é feito à revelia de alguma coisa que arquitete o próprio modo como funciona a nação brasileira, desde a época da escravidão. Para me encaminhar para o último ponto, então, nós gostaríamos de dizer que nosso trabalho ativista, não é um trabalho que encontra duas dimensões fundamentais de contrafluxo a este projeto de incidência sobre corpos de mulheres negras. Em primeiro lugar, quando nós estamos dentro do sistema prisional, semanalmente, estamos realizando a tarefa política do compromisso com o controle externo das violências que podem ocorrer e que ocorrem dentro das unidades prisionais. Em todos os âmbitos, desde as violências de linguagem, dos xingamentos, até violências, eu não gostaria aqui de entrar nessa dimensão nesse momento, por conta de uma série de compromissos que eu tenho, e eu tenho que me resguardar também, porque eu não sei exatamente onde eu estou e com quem eu estou falando, de um modo geral. Então, esse controle externo ele é necessário. Observem que houve a exoneração dos peritos do mecanismo antitortura, não é? Deise Benedito é uma grande amiga, né? E isso é estratégico. Por que esvaziar esse lugar de controle? Então, nós ativistas, quando entramos em lugares de confinamento, a exemplo do sistema prisional, nós estamos exercendo controle externo. Isso é uma dimensão do projeto de mulheres negras. A outra dimensão tem a ver com o contramovimento, não é, micropolítico, e é importante entender a palavra micropolítica na sua dimensão fundante de uma política enraizada naquilo que parece mínimo, naquilo que é invisível, mas que constitui a própria grande política do cotidiano. Então, esse movimento micropolítico contra os influxos violentos sobre a subjetividade de mulheres negras, né, contra a perda de memória, contra a interdição à religiosidade, contra a interdição à alimentação, contra a interdição à saúde, contra a interdição à maternidade. Então, é nesse movimento contrário que nós estamos trabalhando cotidianamente. Portanto, nossa entrada nesse sistema não pode ser para dar uma palestra, tirar foto, publicar no Facebook e sair. Uma vez no ano, no Novembro Negro, por exemplo. Novembro Negro, para nós, é todos os dias. Né? Com isso, eu termino, agradeço a escuta atenta e espero ter colaborado com o seminário.